seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito no site da Tupi, tupi.am, tupi.fm. A doutora Érica Machado, representante do PROCON Rio de Janeiro, o doutor Diogo Souza e Melo, representante da OAB Rio de Janeiro, e o doutor Jorge Tardan, advogado e professor universitário. O Jurandir Martins mora na Glória e dizendo: a minha aposentadoria não me permite comprar os remédios que eu necessito. E ele pergunta se pode procurar algum órgão de defesa para ajudá-lo. Olha que questão interessante, hein, doutora Érica? Ele pode procurar o PROCON para dizer não tem dinheiro para comprar remédio? Na verdade, como isso aí já depende, eu acho que já depende de uma judicialização. Vai ter que recorrer à justiça. Sim, por quê? Todo aposentado, né, idoso, né, que eu digo, ele tem direito ao remédio gratuito. E geralmente quem vai fornecer esse medicamento vai ser a Fazenda Pública. Então eu já recomendo logo partir para uma ação judicial, buscar a Defensoria Pública se ele não tiver recursos, ligar para o 129 da Defensoria que ele vai ser encaminhado para o posto mais perto da casa dele para tentar pleitear isso. Olha, porque remédio é urgente. Não é essa informação. Então nem recomendo para o PROCON. Todo idoso é o quê? A partir dos 60? 60 anos. Tem direito a medicamento gratuito. O Estatuto do Idoso garante medicamento gratuito a partir dos 60. E onde é que eu pego? Eu já estou com 60, doutora Érica. Onde é que eu pego os meus medicamentos gratuitos? Tem as farmácias populares. Eu já fui da farmácia popular, eu desisti. Nunca tem um remédio, doutora Érica. Se não tiver, também parta para uma ação judicial. Eles têm que garantir isso. E aí eu vou brigar contra o Estado. Vai ter que brigar contra o Estado. Pede uma liminar, porque no caso é saúde, é urgente. O juiz provavelmente vai conceder e correr atrás disso. Porque com saúde a gente não pode esperar. Eu fiquei assim, doutor Diogo, porque eu tô careca de ver, a gente é antigo nessa história de rádio, de jornalismo e tal. Eu tô careca de ver. Por exemplo, não vou nem pegar aqui o caso do aposentado, né? O cidadão tem uma doença complicada, raríssima, que necessita de um medicamento que não é fabricado, não é produzido no Brasil. Esse medicamento custa uma cápsulazinha, custa R$8.000. Não tem dinheiro para comprar, além do fato da doença ser uma doença rara. Aí ele recorre à justiça, aí o juiz diz que o Estado tem que dar aquele medicamento. Rapaz, o cidadão espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e o Estado não cumpre, a Secretaria de Saúde ou o Ministério da Saúde, ela não cumpre a determinação do juiz, quando todo mundo diz que o juiz não recomenda, ele determina, não é? E não cumpre, pronto, e acabou a história. E aí? Bom, vamos por partes, né? Que a questão é bem polêmica. Né? Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Primeiro ponto é que a saúde é uma questão constitucional. Direito à saúde é um direito constitucional consagrado. Por isso que é um dever do Estado fornecer não apenas a condição de atendimento num hospital, mas também fornecer o medicamento. Sobretudo nessas questões de doenças raras, doenças como o Parkinson, o câncer, entre outras, que são naturalmente com medicamentos muito mais caros e de difícil acesso. Bom, o idoso, inclusive aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma lei que trata sobre desconto de medicamento para idoso. Nem todo medicamento, na verdade, ele é fornecido de forma gratuita. Existem medicamentos que não são gratuitos, mas existe um desconto, inclusive no Rio de Janeiro, é progressivo. Aqui no Rio, essa lei é de 2001, ela determina que de 60 a 65 anos de idade o desconto é de 15%, de 65 a 70 o desconto é de 20% e de 70 para cima o desconto é de 30%. Mas isso para medicamentos normais. Não vamos colocar aqui tratamentos de doenças como Parkinson, entre outras mais graves. Agora, se um cidadão, e aí não precisa ser idoso, né? Qualquer pessoa que precise, na condição de necessidade de um atendimento de saúde e um medicamento, ela pode buscar o remédio. Se não for fornecido, ela pode entrar com a ação na justiça.
essa é uma ação que vai para a vara de fazenda pública, é obrigação do município, é obrigação do Estado, é obrigação da União fornecer esse remédio, como você colocou. E quando o Estado, mesmo intimado a entregar o remédio, ele não tem, ele pode ser condenado a comprar e a buscar. Existem casos, são farmácias, inclusive as varas de fazenda pública às vezes seguem o apelido de varas de farmácia pública, porque a quantidade de ações, o nosso amigo Erson, que hoje não está aqui, poderia confirmar isso, são varas de farmácia pública, tem esse apelido, né, no jargão, lá são pessoas sérias. Eu, inclusive, participei de uma situação como essa uma vez, e eu presenciei a juíza do processo, aqui no Rio de Janeiro, ligou para o secretário de saúde e avisou, olha, eu preciso desse remédio, não sei o quê. Fez o contato e o remédio foi entregue. Era um remédio para Parkinson. E foi através de uma ligação, quer dizer, uma pessoa ali, a juíza mais humana do que ela, eu não conheci. Agora, de fato, existem as situações que você intima, tanto que volta e meia é noticiado na imprensa a prisão de um secretário de saúde, Sim. prisão de um diretor de hospital, porque não tinha um remédio e não cumpriu a ordem judicial. É verdade. E quando acontece isso, normalmente... Recentemente aconteceu até o caso de uma senhora que queria parto natural e os médicos fizeram uma cesariana contra a vontade dela, não é? Agora, eles entraram na justiça para fazer a cesariana, dizendo que se não fizessem a cesariana, ela e o bebê corriam risco de morte. Eu não conheço os detalhes, mas... desse risco eu não sabia, não. Foi agora recente esse caso, foi agora recente. Agora, a doutora Érica Machado, ela falou do Estatuto do Idoso. E o senhor citou uma lei... Uma lei estadual aqui no Rio de Janeiro. Estadual do Rio de Janeiro de 2001. Isso. Essa lei estadual de 2001 não deveria estar afixada num cartaz bem grande em todas as farmácias e drogarias, dando inclusive essa progressão de percentual de desconto até 10%, aí 15%, 20%. Não deveria, porque eu sou sincero com o senhor, o senhor já deve ter percebido, eu sou um xereta, eu sou chato, eu futuco tudo. Mas eu nunca vi isso, eu não sabia disso, que existia essa lei de 2001 e que, de acordo com a idade do cidadão, o desconto vai aumentando o percentual. Isso devia estar em toda a drogaria, em toda a farmácia. Não obriga, não? Não. Infelizmente, a lei prevê a possibilidade de multa. Papel pendurado na farmácia? Você já parou para ler? Que atende a poucos. Se eu não estou errado... Alguém produziu a lei, faturou politicamente e nós, os ignorantes, pagamos a conta. O consumidor é sempre o ignorante. Isso acontece também no fracionamento. A lei que regula, é um decreto que regula a questão do fracionamento de remédio, é de 2006. E agora é que está se discutindo, né, mais recentemente, Sim. o fracionamento, mas a lei já existe desde 2006. Eu estou com você, existe isso. Posso dar uma contribuição? Não se divulga. Aqui? Claro, doutor Tarda. Ensino, educação, segurança, está na Constituição Federal. Então veja o seguinte, quando a gente tem essa lei, o fracionamento, enfim, inúmeras leis, isso atende a muito poucos. A primeira coisa que um gestor, um político e um jurista deveria aprender, né, regras básicas do capitalismo. Elas são simples e você entende em qualquer lugar do planeta, isso é universal. Custo-benefício, oferta e procura. Evidentemente, né, o Brasil está envelhecendo. Então, se nós temos uma lei que permite e que concede o direito do idoso ter o medicamento, laboratório nenhum ficaria aqui. Ou então, peraí, então a saúde é totalmente pública, não existe mais saúde privada no Brasil. Veja o seguinte, então não interessa, alguém fatura a lei e essa lei evidentemente é para inglês ver, não é para ser aplicada. Na prática não é para ser aplicada. Então, enquanto a gente não mudar na política, e agora o consumidor vai ter, o consumidor cidadão vai ter o direito de votar, escolher bem, o movimento de junho, julho, né, do ano passado, continua na rua. Não me representa. As leis não representam os consumidores brasileiros. O Código de Defesa do Consumidor é fantástico. As leis não representam, o judiciário não representa, os políticos não representam. Nós não temos representação. Tudo ilusão. Não adianta a gente ficar dizendo para meia dúzia ouvir o seu direito. O Brasil incluiu 40 milhões de pessoas que saíram da pobreza e agora são consumidores, que estão consumindo. Não existe suporte
para essa realidade. Quando a gente inventa uma lei meia entrada, por exemplo, para idoso, para estudante, para professor, para negro, sobra quem? Evidentemente, vira o preço, a meia vira o preço. Então, quando você cria esse fracionamento aí, o preço é absolutamente... Porque não existe mágica, é custo-benefício. Eu não sei, eu vejo o PROCON fazer um trabalho maravilhoso. Mas veja o seguinte, não, mas aí é na repressão só. Em defesa do cidadão, em defesa do direito do consumidor. Eu fui do PROCON, faz um trabalho fantástico. Mas o que eu estou dizendo, muito bem. Mas funciona, quem está dizendo. Mas é apagar incêndio, o Haroldo. O PROCON não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura para vender 40 milhões. Tudo bem, quem vai lá, efetivamente é bem atendido. Eu não estou negando isso. Quem vai na defensoria é muito bem atendido. Eu quero saber o seguinte, só vai conquistar esse direito, a doutora Érica colocou, tem que judicializar. Cá para nós, a defensoria pública não tem estrutura, é a melhor defensoria do país, mas para atender a demanda que nós temos lá. Então, veja o seguinte, no Brasil, para você que nos ouve, se você é de classe média e tem condições de pagar um advogado, não tenha plano de saúde. Porque é seu direito na Constituição ter direito à saúde. Então é melhor você pagar um bom advogado que conheça o que está fazendo do que ter um plano de saúde. Economize, porque você consegue um tratamento até no exterior. Né? Porque o Estado é obrigado. Agora, veja o seguinte, quem tem direito a isso? Quem consegue propor uma ação. Na Defensoria Pública, para propor uma ação em razão da falta de infraestrutura que eles têm, tem que acordar de madrugada, tem que se candidatar. E aí... vai distribuir a ação, vai cair na vara de fazenda pública que está demandada. E a resposta, aí o Estado não está preparado para atender. Aí manda prender o secretário. Veja o seguinte, a questão é, quem consegue o direito, existe 40 milhões que não conseguiram o direito. Então, essa é a questão. Quem é o indivíduo em relação ao universo. Essa é a questão. O problema da judicialização, quem realmente propõe, nós temos essas leis todas, fantásticas, consegue. Eu quero saber o seguinte, e os outros 40 que não tiveram acesso? Porque o poder público não está preparado. Então é melhor resolver isso aqui no comando maior. 40 milhões precisarem todos ao mesmo tempo de entrar na justiça, acabou o país, acabou o mundo, não é? Claro que o volume é grande, mas não chega a 40 milhões. Agora eu quero pegar um outro ponto aqui com a doutora Érica, porque tem muito laboratório que fideliza os seus clientes. Não é? Você preenche lá uma fichinha e tal, um cadastro, manda para eles, e o laboratório, ele vai te passando esse medicamento com direito a desconto grande. Sim. Eles, principalmente esses medicamentos de hipertensão, uso diabetes, não é, doutora Érica? Tem muito... É um aspecto social importante. Sim, que a gente muitos laboratórios estão fazendo esses programas de desconto, você tem que se cadastrar previamente e você vai comprando, conforme você vai comprando, você vai também ganhando desconto. Isso também foi autorizado pela Anvisa, que eu acho uma excelente ideia, porque você fideliza o cliente, que não vai parar de tomar o seu remédio, e concede um desconto para ele. Então, é uma via de mão dupla. Isso, para mim, é... E funciona bem, a senhora? Tem tido reclamações sobre isso no PROCON? Não, no PROCON... Aliás, no PROCON, como a demanda é de saúde, as pessoas não vêm muito reclamar sobre isso. Geralmente, quando vem reclamar de plano de saúde, essas coisas é pagamento, é cobrança indevida, nada muito... Não internou, porque isso são coisas urgentes. Então, ela já parte direto para o judiciário, porque precisa de uma liminar. Lá no PROCON, como a gente vai fazer conciliação, marca conciliação, então a gente nem recomenda. Se é risco de vida, vai para o judiciário para conseguir eliminar rápido. O mais rápido possível. Medicamento, o mais rápido possível. Doutor Diogo, o senhor queria acrescentar um pontinho, acabei passando aqui para a doutora Érica. Que, na verdade, o papel do consumidor é fazer a reclamação, junto às instituições que tem os canais, como o próprio Ministério da Saúde, a agência, o PROCON Carioca, a OAB, fazer as denúncias. Agora, eu concordo com parte com o que o Jorge falou, e especificamente eu sinto uma pequena, mas existente, sim, omissão também do Ministério Público. O Ministério Público não é o fiscal da lei, ele não teria que fiscalizar o cumprimento dessas leis também, exigir respostas, e como eles fazem, mandar ofícios, pelo menos isso. Né? E a gente não vê. A lei existe, a lei de fracionamento existe, outras leis também, outros decretos, e falta ao fiscal da lei, que é o principal ator é o Ministério Público, de cobrar isso. E veja, nós não estamos falando de um segmento
pequeno, não. Estamos falando de uma população inteira, porque o direito à aquisição de um remédio com desconto não Pode é ser para uma coletivo. parte. É coletivo, é coletivo. tutela coletiva e eles têm a obrigação de atuar. Atuam em várias outras causas, é claro, mas também deveriam abrir os olhos para outras questões que podem parecer menor, mas não são. Como Verdade. cidadão, o Ministério Público não me representa. Bom, minha gente, por hoje é só, né? Por hoje é só, Renata. Por hoje é só, né? Por hoje é só. Deixe-me agradecer aqui a doutora Érica Machado. Muito obrigado, Obrigada. Viu, doutora Érica, né? Show de bola, como sempre. O doutor Diogo Souza e Melo, muito obrigado, viu? Obrigado. Também maravilhoso, doutor Diogo, muito obrigado. E o doutor Jorge Tardan, sempre polêmico, não é? Sempre polêmico e preocupado com o capitalismo. Doutor... Não, não estou preocupado com o capitalismo, não. A gente tem que assumir a realidade. Nós somos um país capitalista e quem está no comando tem que saber como lidar com esta realidade. É verdade. Doutor Tardão, um abraço para o senhor. Grande Muito abraço a obrigado, todos. viu? Tchau, 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 tchau. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.